Ercília, o sinal de gravação tá aí? Tá aqui. Ok. Ótimo, Gravando. Ótimo. ótimo. Para a gente não esquecer nada, né? Isso. Uau! Respirando, botando o pé no chão, para a gente falar de várias coisas aqui, agradecendo a presença de todos, pedindo àqueles que estão com o microfone ligado para irem desligando. Nós estávamos conversando, né? Então agora todo mundo desligando os microfones. Ok. Nesse início de noite em que nós estamos, eu gostaria de fazer um agradecimento bastante especial. Vocês devem ter visto lá no grupo, eu enviei uma entrevista do Fernando Betete com um médico, ele é clínico geral, mas fez muitas pós-graduações em várias áreas, né? Uma delas a homeopatia, é o Dr. Rubens. E eu fiquei muito impressionada de ouvir a fala dele, porque praticamente tudo que a gente discutiu desde o primeiro encontro, mais o que a gente vai falar hoje, ele contemplou naquela entrevista. E isso significa assim, é um médico que está trabalhando no dia a dia com essas informações, com a consciência de que todos os seres têm mais de um corpo, nós não somos só isso, nós não somos só essa massa física, nós somos algo muito maior do que isso. E a outra coisa muito interessante da parte dele, que coincide com todos os médicos e todos os profissionais das demais áreas que compareceram nos simpósios de saúde quântica e qualidade de vida, é que a doença não começa aqui, ela termina no corpo físico, ela começa no corpo emocional. E aí a coisa vai plasmando até chegar nesse corpo físico. E lembrando ainda que o corpo astral da Terra e de todos os seres vivos, ele tem várias gradações. É um gradiente de frequências, das mais sutis às mais densas, até coincidir bem próximo com a nossa física. Então, assim, eu gostaria realmente de agradecer ao Fernando, que tem trazido vários médicos nos encontros dele, e repetir uma frase que ele falou naquele dia. Ele agradeceu o YouTube e a gente agradece. Faz muitos anos que eu agradeço na frente dos meus alunos todas as pessoas que trabalharam incessantemente durante esses últimos anos, fazendo com que essa tecnologia pudesse chegar até nós. E chegou exatamente no momento em que nós precisávamos, para não nos sentirmos isolados, para não acabarmos de perder o rumo de casa. Então, assim, meu agradecimento gigantesco a todos aqueles que, em séculos passados, começaram a trazer fagulhas que foram juntando até culminar nessa tecnologia toda que está à nossa disposição. E hoje nós vamos falar de algo que todo o pessoal da constelação acha que os biólogos conhecem. E os biólogos falam, oi, onde que está essa informação? Por isso que eu coloquei aí entre parênteses, mas é um parênteses que pode ser um círculo enorme para abraçar. Nós vamos dar lugar a muitos esquecidos aqui no encontro de hoje, porque nós vamos falar dos campos morfogenéticos que, infelizmente, não são falados na biologia, não desta forma como nós precisamos relembrar. A teoria está aí, a gente recebe de picadinho. A teoria está aí, então nós vamos resgatar essa informação. E nós vamos falar aqui, hoje, de campos dentro de campos, porque nos encontros anteriores nós dissemos que o campo que tudo permeia, que é o maior, é o campo de ponto zero. Esse campo de ponto zero contém absolutamente tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e todas as possibilidades que podem ser escolhidas para acontecer. Então, o campo de ponto zero é o nosso pano de fundo. E aí dentro estão o campo gravitacional, o campo eletromagnético, o campo quântico, o campo específico de cada ser,
que nós chamamos de biocampo, o campo mórfico, o campo morfogenético, e todos eles misturados. Então, nós vamos falar de algo que a gente tem na estatística, que inclusive nós temos testes variados para avaliar o efeito de espécie, de flores, de sementes. Esse teste na estatística se chama nested, ou aninhamento, porque nós temos uma hierarquia, como isso que a gente falou, campos dentro de campos. E se nós pegarmos tudo que a gente falou até agora, nós temos o campo de um átomo, na verdade, o campo de subpartículas atômicas, o campo do átomo, o campo da molécula, o campo de uma organela, o campo de uma célula, e aí isso vai ampliando até chegar ao campo de ponto zero. Então, é um dentro do outro. E as primeiras pessoas que eu gostaria de relembrar, de dar um lugar, são esses biólogos que começaram a organizar o conhecimento a respeito da morfogênese. E eles afirmaram, todos eles afirmaram, que a morfogênese é organizada por campos. E quando a gente fala de morfogênese, é a origem da forma. Então, todos eles são, de alguma forma ou de outra, ligados à embriologia. O Hans Spemann, o biólogo soviético Alexander Gurvitch, o Paul Alfred Weiss, porque ele é austríaco, né? Se fosse americano era Weiss, né? O Weiss. Ele também biólogo, e todos eles trabalharam com a biologia do desenvolvimento. E foram dando as primeiras pinceladas nesse conteúdo. Um outro que eu gostaria muito de relembrar é o Dr. Burr. Ele trabalhou como professor de neuroanatomia e bioeletrodinâmica, e ele foi um dos primeiros pesquisadores a descrever os campos de organização em plantas e animais, e ele montou essa teoria eletrodinâmica do desenvolvimento. Eu achei interessante, dias atrás, quando eu havia começado a preparar esse conteúdo, eu achei uma informação, hoje eu procurei e não consegui localizar, dizendo o seguinte, que infelizmente nenhum livro da Faculdade de Medicina de Yale, mencionou os trabalhos do Burr. Ele deixou 93 trabalhos publicados, sozinho ou em parceria, falando exatamente a mesma coisa. Cada organismo segue um padrão de crescimento organizado, conduzido por seu campo eletromagnético. E ele conseguiu, observando uma semente e analisando o campo elétrico do embrião que existia dentro da semente, ele conseguiu ver a forma da planta adulta. Então, existe um campo que dirige esse desenvolvimento. Ele também viu o eixo elétrico de um animal demarcando a posição do cérebro. E quando eu vejo isso, eu me lembro que nos meus primeiros anos de pesquisa dentro do mestrado, eu comecei a estudar germinação e desenvolvimento de esporos de pteridófitas, que são as samambaias e avencas. Eu só trabalhei com samambaias. E anos depois, num trabalho que eu fiz com o Dr. Laboriot, eu testei um corante e vi assim muito demarcado nas primeiras horas de embebição que o núcleo da única célula que tem o esporo, ele estava deslocado para o canto da célula. Aquele canto já estava marcado antes do núcleo migrar para lá. E ali ocorre a primeira divisão celular, separando duas células, uma grande e uma pequena. A pequena vai dar origem a um filamento que serve para aderir aquele esporo que acabou de germinar no substrato. É como se fosse uma raiz. Não é raiz, é um rizoide, porque é uma única célula alongada. Então, assim, existem marcas que estão ali disponíveis para todo pesquisador observar o desenvolvimento, e as pessoas deixaram isso passar batido. Eu selecionei algumas coisas sobre a vida dele e sobre as afirmações dele, e vamos aqui acompanhar juntos, né?
ele disse que todas as formas de vida são moldadas e controladas por campos eletromagnéticos, que podem ser mensurados e mapeados com voltímetros padrões. E hoje nós temos equipamentos mais sofisticados, eu só não consegui comprar esse equipamento. Esses campos de vida, como ele chamou, Fields of Life, ou campos L, os campos de vida, né? São projetos de toda a vida nesse planeta. Então, é algo que tem um planejamento. E essa descoberta, segundo ele, é de imensa significância para todos nós. Ele acreditava que, uma vez medidos esses campos, eles poderiam revelar condições físicas e mentais, e os médicos estariam aptos a usar isso como diagnóstico para as doenças. Porque os sintomas, eles apresentam sinais antes que apareçam. E a gente vê muito bem isso no próprio Reiki, né? Uma das PICs. Porque muitas vezes a terapeuta que nos atende, ela detecta coisas que ainda não aconteceram. E então, assim, é um sensor humano, mas se existe essa possibilidade de fazer essa mensuração, nossa, a gente ganharia muito tempo, porque seria algo assim mais afinado do que um ultrassom, do que uma tomografia ou algo parecido, uma ressonância magnética. A gente precisaria detectar uma mudança no campo de informação do organismo antes que a doença se instale. Lá ainda no campo emocional, às vezes antes disso, no campo mental. E eu achei interessante essa afirmação dele. O universo em que nos encontramos e do qual não podemos ser separados é um lugar de lei e ordem. Ele não é um acidente nem um caos. Então, eu não posso nem falar a fila dos pesquisadores que eu já li afirmando isso. O que existe aqui é algo tão maravilhoso, tão perfeito, tão cadenciado, que não pode ser um acidente. Isso que existe aqui, segundo ele, é organizado e mantido por um campo eletrodinâmico capaz de determinar a posição e o movimento de todas as partículas carregadas. Durante quase meio século, e ele disse isso porque ele trabalhou durante 43 anos como biólogo, as consequências lógicas dessa teoria foram submetidas a condições rigorosamente controladas e reuniram-se comprovações sem nenhuma contradição. Então, ele foi exaustivo nos seus experimentos e viu uma coerência absoluta em tudo o que ele avaliou. Uma outra pessoa que eu gostaria de resgatar e que os consteladores falam tanto é o Rupert Sheldrake, que foi mencionado pelo Dr. Rubens na entrevista que ele deu para o Fernando Bettetti. O primeiro livro que eu li do Sheldrake foi esse, O Renascimento da Natureza. Ele está disponível na internet, viu? Eu acho que na Amazon tem, e nos sebos tem bastante. Eu, infelizmente, por enquanto, só tenho uma cópia dele, né? Mas ele, da mesma forma que o Burr foi absolutamente insistente e coerente nas suas observações, o Sheldrake também. E ele insiste em toda a sua obra em dizer que campos são regiões de influência não materiais e que a repetição gera hábitos. Vamos ver por que ele disse isso. Só chamando atenção, eu gosto muito de ver o antes e o depois, por isso que eu procuro sempre uma foto de jovem ou mais jovem e uma foto mais atual. É gostoso a gente ver, né, as pessoas. Uma das coisas que o Sheldrake chamou atenção foi para algumas repetições que acontecem. Então, quando a gente olha essa figura, é interessante, né? Eu poderia pensar, será que essa sequência é do mesmo animal em diferentes fases de desenvolvimento, pegando aqui da esquerda o mais jovenzinho e à direita mais desenvolvido? Ou será que isso é a diversidade da mesma espécie? Ou será que isso são animais diferentes? Olha, bem diferente, né? Nós temos do peixe ao homem. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado,
e eu via a beleza do desenvolvimento das pteridófitas a nível microscópico, eu me perguntava, opa, onde ficou essa receita? De onde vem essa receita? Que isso se repete incessantemente. Que memória é essa? Onde é que isso está registrado? Onde é que está essa maquete? Será que somente os genes podem explicar isso? E, com certeza, todas essas indagações, elas partiram da cabeça de todas as pessoas que estudaram desenvolvimento em alguma etapa da sua vida profissional. E aí a gente continua observando, né? Eu parti para as plantas. Quando a gente analisa a esporogênese, a formação dos esporos, e os esporos nas angiospermas, que são as plantas com flores, estão dentro de estruturas, né? Isso aqui é um saco embrionário, isso aqui é um grão de pólen. Quando a gente estuda a gametogênese, a formação dos gametas, aqui dentro a gente tem um gameta, a oosfera, aqui o grão de pólen tem um gameta masculino. Quando a gente estuda a embriogênese, essa sequência aqui para formar um embrião, tudo isso se repete. Tem algum formatinho diferente, algum jeito diferente, mas é uma sequência muito parecida. Será que existe uma atração, algum atrator que gera tudo isso? Será que eu tenho que reverenciar Lamarck dizendo que existe uma herança dos caracteres adquiridos? Será que houve uma seleção natural pura e simples, como Darwin defendeu? Será que a epigenética está em jogo, como Bruce Lipton afirma no seu livro Biologia da Crença? E ele é a repetição de vários outros pesquisadores. Será que é tudo isso misturado? Quando a gente olha esse desenvolvimento, tanto animal quanto vegetal, fica relativamente fácil, né? Porque a gente fala assim, como é que isso funciona? A genética explica. Houve aí uma seleção ao longo de milhares de anos e resultou nisso que a gente tem hoje. Aí, quando eu olho o trabalho das moléculas, eu falo, uau, e isso? Eu vou ampliar um pouquinho. Durante muito tempo, eu trabalhei na agronomia, ministrando aulas de fisiologia vegetal. E o que mais me encantou de tudo aquilo, eu trabalhei com sementes no laboratório, mas o que mais me encantava era o processo de fotossíntese, e me encanta até hoje, né? Nós temos aqui, olha, um pedacinho de uma folha com inúmeros pontinhos verdes, que são os cloroplastos. Se eu ampliar, dentro dos cloroplastos existem pacotes, parecendo pacotinho de moeda. Isso daqui, cada pacotinho desse, se você abrir, é isso aqui, olha. É uma camada bilipídica, como toda a membrana plasmática, como toda a membrana de organela. Aqui o cloroplasto tem duas membranas e de vez em quando aparecem proteínas. A proteína é que gera a função para essa membrana, porque os lipídios geram a estrutura, é o pacote que segura. E as proteínas é que definem o que vai ser feito aí dentro dessa organela. E olha que beleza, são pacotes gigantescos de proteínas, nesse caso aqui rodeadas por pigmentos, aqui está o fotossistema 2, aqui está o fotossistema 1, que tem pigmentos e proteínas, e o resto, tudo isso daqui é proteína. E tudo arranjadinho de maneira perfeita. Esse lado aqui, ó, ele fica dentro da bolsinha, dentro desse pacotinho. E esse lado mais claro aqui fica dentro desse líquido, é um líquido viscoso que tem muitas enzimas aqui. E o pH disso é ajustado perfeitamente. Aqui, o pH tem que ser alto, porque senão as enzimas não trabalham, as enzimas que estão aí. Aqui o pH tem que ser baixo, porque os prótons que estão aqui, eles precisam alimentar essa gigante proteína, é uma ATP sintase. Quando eu olho isso daqui, eu lembro assim que nos galpões, esses galpões aí de fábricas, tem é como se fosse um exaustor. Ele é movido ao ar quente, né? O ar quente sobe lá do galpão e gira aquela cabeça, né? Então, essa cabeça aqui, ela é a produtora de uma molécula altamente energética, que é o ATP. E esse pacote todo aqui produz o NADPH, que é uma substância com um altíssimo poder redutor. Isso aqui é que vai possibilitar a conversão do gás carbônico em açúcares. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? Gente, como é que isso se ajustou perfeitamente? Porque, olha, a luz,
bate nessas proteínas aqui que estão rodeadas por pigmentos e o fóton excita todo esse pacote. Então, por ressonância, a gente vai falar de ressonância mórfica, né? Por ressonância, uma molécula atrita com a outra, e eu fico imaginando, né? Vamos supor que a gente pegue aí 100 molequinhos, todo mundo abraçado. Um deles enfia o dedinho na tomada, todos eles estão abraçados, eles estão tremendo lá, até que o último recebe toda aquela energia e salta para fora. Então, o salto do elétron, a corrida eletrônica, faz tudo isso daqui girar. Então, assim, o molequinho lança a bola, o outro pega a bola, tira a bola, até chegar aqui e produzir um NADPH. Então, assim, isso aqui é maravilhoso. Quem fez tudo isso daqui, gente? Olha, por acaso isso não foi feito? A cabeça dessa molécula, ela abre e fecha toda hora para produzir o ATP. Na verdade, os bioquímicos nem sabem muito bem o que acontece dentro desses sítios de ligação. Sabe-se que entra o ADP e o fósforo inorgânico e gera o ATP. E isso, gente, são 500 mil cloroplastos por milímetro quadrado de superfície foliar e cerca de 40 a 50 cloroplastos por célula. Agora, se eu pensar evolutivamente, as cianobactérias, elas só tinham esse primeiro pacotinho aqui, ó. Esse segundo pacote, ele é uma coisa derivada, veio depois. Então, assim, muitas pressões seletivas, naqueles atratores todos que gerenciam aqui o planeta, a distância do sistema solar em relação ao centro da galáxia, a distância da Terra em relação ao Sol, todos os astros que estão em volta da Terra, determinando o campo gravitacional, o campo eletromagnético, tudo isso para gerar essas coisas maravilhosas que a gente tem aí. E aí eu me lembro de uma coisa, quando o nosso curso de ecologia, ou de pós-graduação em ecologia, recursos, agora um nome grande? Opa! Ecologia e recursos naturais, Marli? É isso! Não, mas é um nome maior ainda, Aline. Ecologia e Uau! conservação de recursos naturais. Isso! Em 2000, tanto o programa de ecologia quanto o programa de agronomia estavam sendo fundados. E aí, numa das primeiras palestras, numa das primeiras reuniões em que a CAPES fez a visita, eles visitam o local para ver se realmente aquilo que a gente escreveu no projeto é verídico, né? Como é que estão os laboratórios, como é que está toda a infraestrutura, os professores. Veio um pesquisador que naquela época fazia parte desse comitê da CAPES, o Dr. Rogério Parentoni, e ele é da UFMG. E ele, na sua palestra, ele disse o seguinte, quando o curso de ecologia lá no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro a ser instalado no Brasil, quando ele foi aberto, teve uma aula inaugural. E o professor levou os alunos para visitar toda a vegetação à beira-mar, não só praia, né, mas praia, duna, e vai subindo até chegar à vegetação maior. E aí ele pediu para os alunos o seguinte, vocês vão coletar alguma coisa nesse ambiente que vocês considerem como se fosse assim, é algo para lembrar do ambiente, é algo que retrata o ambiente, é uma amostra do ambiente. E lá foram os alunos, né? Cada um levou a sua mochilinha, um coletou uma concha, outro coletou um pouquinho de água, um pouquinho de areia, alguns coletaram folhas das plantas halófitas, raízes, caule, flores, e todo mundo levou alguma coisa para o laboratório. Chegou no laboratório, eles fizeram todas as técnicas usuais, né? Secou, macerou, separou, fez a triagem, foi lá fazer a eletroforese, e aí tinha que apresentar o relatório. E lá foram eles, né? A concha é constituída por calcário, isso, aquilo, as folhas, isso. Deram toda a constituição. E ele falou, nossa, maravilhoso, relatório completo. Aí ele jogou uma pergunta para a turma, ele disse assim, de posse de todo esse relatório, sabendo de quais macro e micronutrientes são constituídos todos esses animais e vegetais, vocês conseguem reconstituir uma folha? Vocês conseguem reconstituir uma concha? E aí os alunos pararam, né? Porque é assim, né? Essa constituição toda não nos compete. Nós não conseguimos fazer isso. Esse é o recado.
E quando a gente olha para cá, olha, molécula inorgânica, água. Nitrogênio. Nitrogênio tem 3 fortes ligações covalentes aí, que só a bactéria poderosa consegue romper. Fixação do nitrogênio. As plantas não conseguem fazer isso, elas precisam da ajuda de bactérias. Olha aí o metano, a alanina, olha aí o DNA. Como é que tudo isso se arranjou, gente? Com toda essa sequência que sempre se repete. Onde é que está essa receita? Onde é que está esse cozinheiro que faz sempre a mesma coisa? Com criatividade, mas ele consegue repetir. Pensando em tudo isso, porque é o pacote que tem na nossa cabeça, esses pesquisadores que nós estamos resgatando, né, porque a biologia esquece de falar deles, né, esses embriologistas, eles foram buscar em algum lugar algo que fazia a mesma coisa. E eles conseguiram encontrar uma semelhança com os campos magnéticos. Quando a gente viu lá as linhas de força que o Faraday descobriu, se eu pegar um ímã e cortar em pedacinhos miúdos, colocar a minha folhinha de papel em cima e jogar-lhe malha de ferro sobre aquele papel, as linhas de força vão ser exatamente as mesmas que um ímã inteiro. E quando eu pego uma planária, que é esse bichinho que tem aí no lado inferior direito da tela, eu picoteio a planária e cada pedacinho regenera um animal inteiro. Existe um campo que direciona isso, da mesma forma que tem as linhas de força, um campo magnético que dirige a organização daquela limalha de ferro. Então, os campos magnéticos foram a base para se pensar em campos morfogenéticos. Então, um pesquisador procura, quando ele descobre algo novo, ele procura, antes dele, quem viu alguma coisa similar. E foi isso, né? Os embriologistas procuraram e encontraram lá na física os campos magnéticos, dando alguma semelhança. Animais de fácil regeneração são similares em comportamento aos ímãs, porque conservam suas propriedades. Então, nós podemos dizer que os campos morfogenéticos atraem os sistemas, pode ser o sistema unicelular até o macro, então eles atraem esses sistemas em desenvolvimento em direção aos seus fins, a sua morfologia final, a sua representação. E essa informação está dentro dele próprio, dentro do próprio fragmento. É essa que é a jogada. Existe um campo que dirige tudo isso. E se existe um campo que gerencia tudo isso, nós podemos pensar em bacias de atração, que quem fala sobre isso são os físicos. Nós podemos dizer que os campos morfogenéticos, eles podem ser modelados em função de atratores. E aí eu me lembro da capa lá do meu livro, né, Lila, porque quando a bailarina mexe a fita, ela gera formas, e quando ela abandona aquela fita, a forma desaparece. E aí eu me lembro, esse livro que tem embaixo, O Sistema Solar, do Arthur Powell, também a gente só encontra em sebo. Foi um dos melhores livros que eu li, e eu devo agradecer muito uma ex-aluna minha, a Vivete Apolinário. Algumas pessoas da época dela se lembram. A Vivete, quando eu comecei a questionar, né? Porque no México, quando eu estava lá no Congresso, em 1998, eu fiz uma pergunta para o Ari. O Ari, ele trabalha com fitossociologia e outras coisas relacionadas à ecologia. Hoje ele está na UFMG. Eu perguntei assim, nós perdemos o sono de madrugada? Eram 3 da manhã lá no México, mas 6 da manhã aqui no Brasil, e nós dois perambulando na rua. E eu falei assim, Ari, existe alguma confirmação científica de que existem mundos paralelos? Ele falou, claro. Leia a obra do Fritz Capra, é um físico. Eu falei, uau! Aí a Vivete, quando falava sobre essas coisas, ela dava risada, uma gargalhada linda. Ela falava assim, eu adoro ver seu olhão arregalado quando eu falo dessas coisas, medrosa, né? Sem saber o que significava tudo aquilo. Aí ela me recomendou a ler Universo Holográfico, eu li, e ela me mandou, ela já estava em Lavras, e ela falou assim, professora, eu estou te mandando um livro, foi o melhor que eu li, e eu gostaria que você lesse. Nossa, eu demorei 1 ano e meio para ler o Sistema Solar.
Eu fazia igual o bicho preguiça. O bicho preguiça diz que sobe 2 metros e escorrega 1, né? E quando chega lá na pontinha da árvore, ele sobe os dois e agarra lá para não perder e não perder um, né? Tão preguiçoso que ele se agarra lá em cima. E eu fazia isso, eu lia meia página, no dia seguinte eu voltava 2, 3. Aí eu conseguia ler mais 2 parágrafos e ficava esse vai e vem. E Arthur Powell diz o seguinte: a vida floresce onde o Logos coloca o seu olhar. Então, assim, enquanto esse atrator estiver funcionando, toda a vida que ele gerou permanece. Quando o atrator desaparece, toda a forma que ele gerou também desaparece. E eu acho que essa vida que a gente está vivendo agora, né, de 2020 até agora, nos mostra a nossa grande perecibilidade. É só o Criador parar de girar essa fita que tudo isso desaparece. E onde é que vai o nosso ego, né? Estou repetindo o que eu falei a semana passada. Mas, enfim, o atrator é um ponto ou um conjunto de pontos no espaço de fase para o qual um sistema tende a ir à medida que evolui. Então, não tem jeito de evoluir diferente desde que esses atratores estejam aqui funcionando. E eu achei na Super Interessante, de 88, uma reportagem falando sobre o mistério do grande atrator. E aí a gente começa a repassar na cabeça, né? A frequência vibracional que existe aqui no planeta, ela está ligada à distância que nós estamos do centro da galáxia, à distância que nós estamos do Sol, ao campo gravitacional gerado pelo nosso próprio planeta e pela gravidade de todos os outros que estão ao nosso redor. A radiação eletromagnética oriunda do Sol, que gera o processo de fotossíntese que alimenta toda a biosfera. Isso determina todas as condições climáticas e pressões seletivas. Onde está o nosso livre-arbítrio? Igual um leão dentro de uma jaula. A gente pode se mexer desde que seja dentro desse panorama. É isso aí que temos para hoje. E tivemos, né? De ontem para hoje, não sei para amanhã, o que é que muda, né? E quando a gente olha para isso, falando dos atratores, a gente tem que se lembrar de pessoas que já passaram fora da biologia. Por exemplo, o Kepler, ele dizia que onde há matéria, há geometria. E ele ouvia a música das esferas. Se vocês entrarem hoje no site da NASA, tem o som de cada planeta. De vez em quando a gente até assusta, fala, uau, o que é isso, né? E se vocês lerem o livro A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Ele conta a vida de quase todos esses pesquisadores que trouxeram o conhecimento da forma que nós temos hoje. E quando a gente olha para isso, essa afirmação do Kepler, a gente se lembra da geometria sagrada. E quem começou a trabalhar com isso foi um físico, ele era físico e músico alemão. Ele usou o arco do violino em cima de uma placa de metal com areia fininha. E ele percebeu que quanto maior a frequência que ele tocava esse arco do violino nessa placa, ele gerava formas cada vez mais complexas. Então, gente, isso que eu falei, olha, a frequência vibracional do planeta, associada a todos esses itens que fazem parte da atração geral que tem nesse planeta, é que gera essas formas cada vez mais complexas. E se vocês tiverem curiosidade, vocês podem repetir esse experimento, né? É só ligar aí uma placa nesse aparelho que gera frequências e você gera essas lindas formas. Interessante isso, né? Porque quando a gente olha isso, nós pegamos aqui, olha, nós temos figuras da geometria sagrada, nós temos formas de galáxias muito parecidas e nós temos o desenvolvimento embrionário de um animal humano, por exemplo. Então, nós temos aqui o zigoto, uma única célula, é o tal. Um círculo com um ponto, uma consciência. A primeira divisão celular, que gera 2 células, é a vésica Piscis, 2 células. Depois nós temos o tetraedro, um dos sólidos platônicos, que, aliás, o Biofal trabalha com essa questão dos sólidos platônicos. Com 8 células, nós temos o ovo da vida. Agora, eu pergunto aí aos médicos, né? Será que isso é fato mesmo? Porque a gente lê essas informações. Eu li, por exemplo, no livro do Drunvalo Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida. São 2 volumes.
E ele diz o seguinte: esse ovo da vida que tem 8 células, essas células nunca são renovadas. Nós nascemos com elas e com elas morreremos. Elas são imortais. E onde é que elas estão? Elas estão no centro geométrico do corpo humano, um pouquinho acima do períneo. Então, nós temos aqui 2 dedos abaixo do umbigo. Esse ponto, se você conversar com o pessoal do Tai Chi, do Qigong, todo esse pessoal da linha oriental, pessoal do Reiki, esse é o Tanden, ou Dantien, que é o chinês que pronuncia assim, ou para nós o Hara, ou para o japonês o Hara. Será que é aí mesmo que tem essas 8 células que nunca se renovam? Bem, fica aí o questionamento, né? Em seguida, nós temos a mórula. A mórula tem o formato da flor da vida. A mórula acontece no 4º dia após a fecundação. E ela chega a ter 32 células. E aí, hoje de manhã eu estava olhando e falei, nossa, a mórula está tocando trombetas para sair da trompa, para entrar no útero gloriosamente, né? E ali se instalar e desenvolver o embrião. Se der tempo, a gente projeta um videozinho que eu tenho sobre isso, muito lindo. O Sheldrake, que falou dessa geração de hábito, né? Da morfogênese, e que os consteladores ficam agarrados a essa ideia, do mesmo jeito que os embriologistas se agarraram ao campo magnético. Um pegando o bonde no outro, porque você precisa ter alguma coisa que explica aquela sua ideia, porque senão vai ficar no vazio, né? O Sheldrake, ele comenta sobre a causação formativa, o que gera a memória. E ele diz assim, os campos de cada organismo vivo evoluem a partir dos organismos que os antecederam. E aí os consteladores já estão pegando o bonde. A partir de uma memória coletiva que evolui com todos eles. Então, se eu pegar a literatura toda que fala sobre a evolução do universo, vários autores dizem a mesma coisa. A vida que está implantada na Terra é a repetição da vida que já ocorreu em outros planetas. A história se repete a nível de cosmos e a nível local. E quanto maior for a frequência com que um padrão de desenvolvimento se repete, tanto maior será a possibilidade de que ele venha a se repetir novamente, por ressonância mórfica. Isso gera memória. Os campos mórficos, tão falados na constelação, constituem os meios pelos quais os hábitos de cada espécie são formados, mantidos e herdados. Eles são campos organizadores com informação e memória que é repassada por ressonância. E aí eu vou localizar vocês de novo, ou vou me localizar de novo. O campo mórfico é um campo genérico que serve para explicar a repetição da forma. Então, dentro dos campos mórficos estão os campos morfogenéticos. Mas também estão os campos de comportamento. Quem trabalha com animais é uma coisa maravilhosa. Você verifica o jeito que as abelhas constroem os seus ninhos, constroem os favos. Gente, aquilo é milimétrico, tem medidas. Cupins totalmente cegos repõem o cupinzeiro. Como é que é isso, gente? Ele segue um campo, igualzinho a limalha de ferro segue o campo de força gerado pelo ímã. Tem um exemplo que eu gosto sempre de repetir, viu? Eu acho que ilustra muito, porque quando a gente fala assim das abelhas, das formigas, dos cupins, das aranhas, aquelas teias de aranha maravilhosas, é assim, um aprendeu com o outro, né? Estão ali pertinho, né? Filhote, o filho repete as coisas que o pai faz. Mas, gente, olha, aquela história dos pássaros da Europa, o pessoal distribuía as garrafinhas de leite nas portas das residências com a tampinha de alumínio. Aí os pássaros descobriram que, furando aquela tampinha, ele bebia o creme do leite, que tem gordura, né? É altamente vantajoso para esses pássaros.
todo mundo achava que os pássaros daquela cidade só que tinham aprendido um com o outro. De repente, outras cidades mais distantes do que o voo maior a distância maior de voo do pássaro, também estavam fazendo a mesma coisa. E depois da guerra, quando o pessoal parou de distribuir o leite dessa forma, porque não tinha nem leite para ser distribuído, né? Tudo era cota. Pouquinho depois da guerra, os pássaros voltaram a fazer a mesma coisa. Quem que ensinou isso, gente? Que memória é essa? Que fio condutor foi esse? O campo de ponto zero, né? E aí, quando o Sheldrake fala desses caminhos que são repetidos, e quanto mais se repete, mais ele é reproduzido por ressonância mórfica, ele foi buscar quem mais tinha visto alguma coisa parecida. E ele descobriu que em 1957, o Waddington havia criado uma metáfora para explicar o seu conceito de creodo. O que é que ele disse? Vocês estão vendo aí a figura, né? É uma série de vales e montanhas, né? Vales e montanhas. Se você imaginar alguma coisa caindo nessa ribanceira abaixo, toda vez que se jogar alguma coisa, essa coisa que se joga vai percorrer um caminho. Quanto mais coisas dessa percorrerem o mesmo caminho, mais profundo vai ficar esse sulco. Então, toda vez que uma bolinha for jogada lá de cima, ela vai tender a percorrer o lugar que tem o sulco mais marcado. E eu me lembro o seguinte, aqui em Uberlândia, quando eu mudei para cá em 86, tinha muitos bairros localizados assim, antes e depois da rodovia, antes e depois da ferrovia. Inclusive, a gente perdeu pessoas assim conhecidas atravessando a rodovia, né? Um dos técnicos do início da agronomia aqui em Uberlândia faleceu dessa forma. E aí, quando eu via aquilo, eu falava, nossa, gente, é interessante o que o ser humano faz, né? Tem as trilhas marcadinhas, né? Marcadinha a trilha. O prefeito esperto, ele vai construir uma passarela exatamente ali. E aqui em Uberlândia aconteceu isso. E tem locais em que o prefeito, quando vai montar uma praça, ele põe grama naquela quadra todinha, uma quadra, 2 quadras, e deixa as pessoas circularem. Quando o caminho está bem marcado, aí ele faz as passarelas, né? Então, aqui vai ser a igreja, aqui vai ser o banco, aqui vai ser um jardinzinho, aqui vai ter uma árvore, e aqui vai ter a trilha onde as pessoas percorrem. Essa é a ideia do creodo. Essa é a ideia da ressonância mórfica. Quanto mais um caminho é percorrido, mais vezes ele será percorrido. E essa memória fica. Agora, por que os campos mórficos têm sido utilizados para explicar o fenômeno das constelações sistêmicas? Por tudo isso que eu falei, né? Porque os sistemas têm forças geradas pelo hábito. E esse hábito, ele determina o comportamento dos membros da família. E a gente, em constelações, dá um nome a isso de lealdade sistêmica. E ela é mantida por essa memória. Então, às vezes, uma criança nasce e ela tem hábitos de um bisavô que ela nem conheceu. E aí os membros mais velhos da família falam, nossa, parece que eu estou vendo aqui o bisa. O que é isso, né? E essa que é a vantagem do Sheldrake de gerar esse tema, campos mórficos, né? Porque não é só a morfogênese, não é só a morfologia que é herdada, mas o comportamento. Eu acabei de falar do comportamento animal, né? Mas os nossos comportamentos. E ele falou não só dos nossos comportamentos, mas ele falou de campos de lugares. Então, a gente está vendo essa parafernália, né, gente? Jerusalém, aquilo lá não para. O lugar que teve guerra sempre terá guerra. Um lugar que tem assassinato sempre vai ter assassinato. Eu moro aqui perto de um lugar, hoje tem um viaduto, né? Isso aqui se chamava Trevo da Morte. Muitas mortes no mesmo lugar. A coisa atrai. É um campo que ali é gerado. Da mesma forma que a gente tem Fátima, Lourdes, que atrai milhares de pessoas, onde ocorrem muitos milagres. Então, disso que o Sheldrake falou, ele ampliou não só o campo morfogenético, mas os campos mórficos que incluem tudo isso, né? E eu vou aqui, assim,
pedir desculpas. Quando a Deise me convidou para fazer o curso de constelações, eu falei assim, nossa, Deise, mas o que é que eu, como uma pessoa que fez biologia, tem a ver com constelação? Não tem nada a ver. Não, é por causa dos campos morfogenéticos. E aí, quando nós tivemos o primeiro módulo com a professora Gláucia Paiva, ela veio toda empolgada, falando dos campos morfogenéticos, né? Porque todo constelador fala de peito cheio, né? E o biólogo não fala nada disso, né? Eu balancei a cabeça. Gente, não tem coisa pior do que na plateia, você, como palestrante, olhar para alguém e a pessoa balançar a cabeça num não. É horroroso isso. E eu aqui, meia culpa, né? Eu sinto muito, Gláucia, porque foi horrível o que eu fiz. E eu sinto muito meus alunos, porque eu não contei essas coisas para vocês, né? E está tudo aí para a gente. Então, na verdade, é assim, o pessoal das constelações pegou assim o fio da meada, né? Os campos mórficos explicam essa ressonância mórfica que é gerada por uma memória construída por uma repetição continuada. E, então, assim, foi o ponto de referência que eles encontraram para dar força para aquilo que eles estavam observando no trabalho do Bert Hellinger. E isso não é pecado, porque nós o tempo todo fazemos isso enquanto pesquisadores. Agora, a pergunta que eu deixo para hoje, mas será que esses campos mórficos explicam a abertura do campo nas constelações? Será que esses campos mórficos explicam o acesso que nós, enquanto representantes, temos às informações dos sistemas ali tratados? Eu vou deixar esse suspense, né? Para o próximo encontro. Eu vou interromper a minha apresentação para conversar com vocês. Nossa, hoje eu consegui cumprir em 7h20, 7h19, ó, faltou ainda um minutinho. Então, eu vou deixar em aberto para vocês, para a gente conversar. A Persília está tendo acesso ao chat, né? Sim, Marli. Tem um comentário aqui do senhor José Carlos. É o doutor José Carlos da homeopatia. Isso. Ele fala assim, ó. No jorrei feito na terra, ela aprende a ter na composição dela o que o agricultor precisa que ela tenha para produzir o que ele planta naquela roça. Ah, mas isso é o conhecimento antigo, né? O conhecimento antigo, as pessoas falavam com a terra, falavam com as plantas. Eles usavam as técnicas da radiestesia, né? Para encontrar água, né? A forquilha. E essa conversa a gente parou de ter, a gente não tem mais essa relação. A gente não acessa mais o campo das plantas. Eu vou contar uma coisa interessante aqui. Em 2010, nós fizemos uma coleta grande na Estação Ecológica do Panga, que é uma reserva que a universidade tem aqui em Uberlândia. E, assim, um ano atipicamente seco, absurdamente seco. E, inclusive, uma das meninas desmaiou no campo, não tinha jeito. E nós levamos, assim, muita fruta. A gente levou uma melancia enorme, levamos abacaxi, todas as frutas bem suculentas, a gente levou e mais água. Todo mundo comia tudo aquilo, uma olhava para a outra e falava assim, você já fez xixi? Você já fez xixi? E a gente preocupada, porque ninguém conseguia fazer xixi. O que bebia de água, o que consumia de suco, aquilo era para reposição das células, né? Aí, uma das meninas, reikiana, também estava comigo, é a pesquisadora que estava comigo no projeto, e eu falei assim, eu vou ver o que essa planta está sentindo. Abracei uma árvore. E aí, eu gritei para ela, Ana Paula, a planta está sentindo tontura, igualzinha a menina que desmaiou. A planta está sentindo tontura. Abraça aí a planta, abraça. Faz reiki nela. Então, assim, são sintomas muito parecidos. E a gente perdeu essa habilidade, né, doutor José Carlos?
O que fazer com isso? E o Hahnemann, quando começou a trabalhar aí com homeopatia, praticamente ele conversou com as plantas, né? O senhor quer fazer alguma colocação? Seria legal para nós. Pois é, enquanto você falou, eu lembrei dessa produção desse senhor João de Mococa, inclusive estou vendo aqui no computador, tem um trabalho na USP falando da cafeicultura de Mococa, que mudou de paisagem porque ele parou de colocar insumos na terra e só ministrou jorei por meses. Aquilo virou uma floresta e o café nasceu no meio da floresta e é um café que não tem qualificação dentro dos padrões intelectuais de análise. E nessa história toda, eu acho que assim, nós nos maquinamos tanto que perdemos a senso-percepção e parece que a saturação da perda está promovendo um imperativo de retorno a ela. E há um vácuo, porque são outras inteligências necessárias ou demandadas para dar suporte à vida e à repetição da replicação da vida, e que nós estamos muito destreinados, nós estamos muito enferrujados, né? Então, na ressensibilização de ressensibiliza-se, contamina-se, entre aspas, ou contagia-se a vivificação ao invés da morte, que os últimos 50 anos contribuíram de uma maneira muito significativa. Então, nos processos de cura, a gente replicou muito campos mórficos pró-morte e anti-vida com aparência de vitalidade. A gente inverteu os polos, né? As vitrines não combinaram com os almoxarifados. Por isso que depois de um gráfico de uma longevidade maior, nós vamos ter muita gente jovem indo embora. Por quê? Eles não estão dentro de copos construtivos de vida pela senso-percepção da vida. Não. E o Hahnemann, é claro, ele sentiu tudo aquilo. Como é que esse homem foi experimentar a cânfora, num tempo que a cânfora era lá um produto botânico, a árvore da cânfora, etc. E tal, né? Por que se usa tanta cânfora hoje em dia, né? Parece que existe mesmo uma força querendo que os campos mórficos geradores de vida ficassem muito atrofiados em nome, eu chamo do Deus do consumo, né? É a minha conversa com os pacientes no cotidiano, que coisificou a vida, e ela é incoisificável, né? Ela sofre. Então, esse senhor João me veio à cabeça enquanto você expôs, porque era um sujeito da terra que, por desespero e falência de não poder mais suprir as demandas bancárias de manter a produção, ele falou, chega, eu vou abençoar a minha terra todos os dias. Nossa, que coisa linda. E ela se comportou como um fiel escudeiro, dizendo, espera aí, eu vou fazer o que eu posso para o teu café ficar bom. E o café dele é impressionante, né? É de Mococa, ele se chama Senhor João, Fazenda Santo Antônio da Água Limpa. Olha o nome da fazenda do seu João. Santo Antônio da Água Limpa, João... Eita, João Pinheiro, se não me engano. E, de fato, né, abençoadas piques que estão falando da não materialidade que se vai gerando a manifestação vital através dos campos causais que estão presentes, e a gente tinha historinhas para contar. Agora não são mais historinhas, são constatações da fisiologia da construção da vida. E abençoada homeopatia, né? Assim, acho que o Hahnemann era um ET mesmo para a época dele, com as 11 línguas que ele falava e com que ele intuiu, pela conexão com a senso-percepção, que acho que é a grande inteligência que quem se cura vai resgatando, em detrimento do intelecto congelante que os últimos 50 anos, em especial, tanto incentivaram. Na verdade, assim, eu acho que são os últimos 3 séculos, né? Porque a gente foi ficando tão encantado com a tecnologia que embarcamos nessa, né? Eu me lembro do meu período de ficar dentro do mato sozinha, na década de 80,
e era maravilhosa a relação que eu tinha com os bichos e com as plantas. Os coatizinhos até me confundiam, e a mamãe chamava, e eles lá me confundindo, né? Porque já estava com o cheiro da terra. Então, esse cheiro da terra a gente não tem mais. É uma coisa preciosa que a gente perdeu. Muito obrigada, doutor José Carlos. A doutora Liliane tem uma pergunta aí, né? Uma Isso, colocação, né? Marli. Ela fez uma colocação. Marli, você poderia comentar a relação entre livre-arbítrio e o campo? Oi, Liliane, você quer complementar alguma coisa antes que eu fale? Seu microfone, o seu áudio, não? Ok, sem problema. O que eu comentei é que nós estamos em um planeta sujeitos a todas as forças que geram a forma de vida desta maneira, em função da frequência vibracional. Então, a nossa liberdade é dentro dessa escala. Dentro dessa escala, é como assim, nós temos a visão na banda da luz visível, a outra a gente não enxerga. Nós temos a liberdade dentro dessa banda de frequência vibracional. Nós não temos outro jeito de fazer. De um lado, é muito bom, né? Porque se eu estou dentro dessa frequência, todas as células que morrem diariamente e que são renovadas, elas são renovadas seguindo o mesmo padrão, senão eu ficaria igual uma quimera, né? Aquilo que a gente viu ontem na palestra da consteladora, né? A gente ficaria igual um líquen também, né? Que é uma espécie remontada em cima de outra. E não, a gente tem a mesma sequência. Pele é pele, mucosa é mucosa, olho é olho e assim por diante. Então, a nossa liberdade de construção de tudo, ela é limitada em função dessa frequência vibracional. Agora, por outro lado, nós temos que pensar naquela multidimensionalidade do ser e do cosmos. Porque dentro dessa multidimensionalidade, eu posso ampliar esse meu campo de ação, indo para o campo emocional, para o campo mental inferior, mental superior, e até para os planos mais sublimes, mais purificados. Mas isso é um esforço que eu tenho que fazer. Então, a frequência vibracional que a gente está hoje aqui pregada, né? Isso que o Dr. José Carlos acabou de falar, né? A gente está coisificado, né? Dentro dessa coisificação, nós estamos aí dentro da jaula do leão, né? Se a jaula for grande, né? Como nos zoológicos assim mais animalizados, né? Eles têm um lugar grande, ele tem árvore, mas assim tem uma rede ali, é uma gaiola, maior, mas é uma gaiola, né? Eu não sei se eu te respondi, Liliane, mas eu sempre vejo assim, a gente tem uma limitação e a gente tem que arcar com essa limitação, a gente tem que ter consciência dessa limitação. E para nós sairmos, para nós aumentarmos a nossa capacidade de ação, nós temos que fazer um esforço, nós temos que vibrar em outra frequência. E eu acho que aí entra o biofal, os florais e todas as PICs que nos ajudam a nos libertarem de pequenas amarras, né? A gente vai tirando um nozinho de cada vez do pé, da mão, é isso que eu penso. Se alguém tiver alguma coisa para complementar, para enriquecer a conversa. O doutor José Carlos deixou mais um comentário aqui no chat, Marli, sobre isso que a doutora Liliane perguntou e que você estava esclarecendo. Já ouvi isso. Temos livre arbítrio, sim, para escolher ir no fluxo da nossa evolução, no nosso trilho, ou lutar contra, para ser do meu jeito. Uhum. E a doutora Liliane também coloca no chat que sim, foi muito esclarecedor. Muito importante o que você disse.
Aline, pensativa. Heloísa, Zígride, Ioná, Newton, a Graça. Nossa, gente, é muita coisa. Marli, hoje eu confesso que eu fiquei muito surpresa, porque por mais que eu seja bióloga e que eu tenha estudado muitas coisas que você trouxe aqui, entender esses campos foi expansivo, assim, vários aspectos que às vezes eu fico pensando, né? Todos os fatores e as variáveis que me trouxeram até aqui hoje, tudo que eu entrei em contato ao longo da minha vida, às vezes eu sinto que não foi escolha, mas inconscientemente eu fui norteada. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Será que são os meus próprios campos que eu vou percorrendo? E ao mesmo tempo, quantos ancestrais meus não tentaram de alguma forma percorrer esses mesmos campos ou percorreram esses campos e eu estou seguindo esses mesmos caminhos? E, por exemplo, eu brinco muito, falo que uma parte da minha vida foi norteada pela natureza. Até o meu contato com as PICs foi em função da natureza. Sempre gostei de mato, de terra, de roça. Então, a minha casa é uma selva, eu tenho milhares de plantas, eu mexo com planta, eu mexo com terra, fui fazer biologia, fui fazer mestrado. Então, tudo teve a natureza ali, nos meandros da minha vida. E aí eu fiquei pensando, é o meu campo, né, que eu estou seguindo inconscientemente? E aí onde que entra o livre-arbítrio? Ele é antes que eu chego nesse plano material? Porque quando eu estou aqui seguindo esse caminho, eu não sinto que eu estou escolhendo ele. Eu sinto que eu estou sendo orientada e norteada através dele. Aí você amplia a coisa, né? Porque se a gente ficar só na matéria, a gente realmente não entende tudo isso, né? Se a gente partir para essa espiritualidade, essa coisa mais expandida, de alguma forma eu fiz algumas escolhas, né? No antes. A escolha da família, a escolha do personagem que eu gostaria de vivenciar naquele momento, para parar algumas arestas. Aí a coisa se amplia bem mais. Eu não sei se a gente tem, como é que eu vou dizer? Se o campo gerado por esses encontros permite essa conversa, mas eu tenho certeza que a gente pode ampliar, porque eu estou vendo aqui, né? Eu fico contando, nossa, hoje é dia 11, nossa, ainda tem dia 18, dia 25, nossa, mas só isso. Aí, de repente, quando eu vejo, nossa, mas já está 29 de junho, terminando, e o que nós vamos fazer depois, né? Quem sabe a gente possa ampliar a conversa, né? Para esse outro lado. Marli, é a Heloísa, posso falar, querida? Oh, claro. Muito obrigada, muito obrigada. E eu estou aqui, minha cabeça pegando fogo. E como eu sou embriologista, né, você sabe disso também. Aí eu fico pensando, eu sempre, quando eu uso aquela imagem que você usou, daqueles diferentes embriões, né, em que você vê que a fase embrionária de todos nós é exatamente idêntica. Depois a gente vai adquirindo as características. Aí eu estou aqui pensando, então talvez exista um campo, né, um campo em que determina, assim, não naquele olhar antigo da embriogênese, recapitular a filogênese, mas, entendeu? Entendi. A minha história, né, a história do peixe, a história da tartaruga, a história é determinada por um campo que nós seguimos os mesmos caminhos. Não sei se eu estou me fazendo entender. E então esse campo determinaria as características coletivas de todos nós. E a partir de alguma coisa eu vou para outro caminho, não sei. Embriologicamente, eu estou dizendo. Uhum. Mas é isso aí. E você vai pensar muito mais coisas quando você mira esse olhar, né? Porque, assim, realmente, qual é o gatilho para as bifurcações, né? Um peixe, um réptil, Exato, exato. ser humano. Que sinal foi esse? Exato, exato. Para essa diversidade, né? Para essa diversidade, porque o nosso planeta tem uma diversidade riquíssima, tanto vegetal quanto animal. E assim,
Que coisa mais maravilhosa que é isso? É a beleza da unidade nessa diversidade. O uno gera tudo isso. E nesse momento aqui, eu estou chamando de campo de ponto zero. E isso pode ter o nome que você quiser, né? Deus, seja lá o que for, mas é o pano de fundo que determina toda essa diversidade. É como se o Criador estivesse experimentando cada forma e recolhendo a experiência. Isso que eu acho maravilhoso. Marli, tem mais um comentário da Ioná, antes da última pergunta. Ioná, ela fala assim: deve haver formas de romper este fluxo. Acredito que a vontade de romper este fluxo faz parte do caminho evolutivo de cada um. No sentido ali da lealdade sistêmica, talvez, né, Ioná? Que você esteja comentando. Aqueles destinos, os destinos das pessoas, né? Na família tem um assassinato, vai ter assassinato. Como que a gente rompe isso? Foi nesse sentido que você quis dizer? No sentido mesmo da constelação, porque a sua fala anterior estava relacionada a isso. E no todo mesmo, evolutivo de cada um busca, eu penso que, por exemplo, eu não quis repetir padrões da minha família. Não que eu seja melhor do que eles, não é nada disso, não sou mais evoluída, não sou um ser iluminado, não. Mas eu vi que aquilo não me pertencia mais. Então, é nesse sentido que eu falo da evolução. Eu não quero mais repetir aquele padrão familiar. Então, eu quero sair daquele fluxo. Aí eu busco... E aí você apanha, né? Porque você tem que pertencer ao bando, né? Se você cantar diferente, se você comer uma fruta diferente, se você beliscar uma bananinha diferente, você não pertence mais ao bando e vira patinho feio, né? Faz parte da escolha. Não, e aí que é o interessante da constelação, né? Porque aí você tem que fazer o quê? Você tem que reverenciar os seus ancestrais e dizer assim: obrigada pela vida, e eu quero que vocês me abençoem se eu fizer diferente. E se eu fizer diferente e tiver sucesso, eu vou fazer isso em homenagem a vocês. E aí é a bênção da constelação, né? Porque você passa a ser abençoado, porque na verdade é assim. Cada geração teve um contexto diferente, né? A pobreza, a penúria toda do pessoal do pós-guerra. A nossa geração é feliz demais, nós não tivemos guerra, né? Então, assim, se eu conseguir fazer uma coisa mais leve, mais gostosa, diferente daquela coisa árdua que foi feita lá para trás, eu tenho que pedir a bênção. Me abençoe para eu continuar seguindo esse rumo diferente de vocês. E eles certamente vão ficar felizes. Nossa, meu filho conseguiu estudar. Nossa, ele conseguiu ter sucesso. Ele conseguiu um bom emprego. Ele conseguiu uma boa esposa. Ele conseguiu ter filhos. Sei lá, seja lá quantas coisas bonitas que foram feitas, né? E a gente, olhando a natureza, a gente tem as mutações, né? As mutações bem-sucedidas. Quando surge uma pequena mutação e ela é vantajosa, ela é repetida, né? Cria-se um novo campo. Cada mutação, cada comportamento diferente cria um novo campo. E se ele for repetido, ele vai gerar um campo cada vez maior. Essa que é a beleza, né? E nesse sentido, nós temos liberdade, porque eu acho que esse é o ponto comum com o Criador. Nós somos a imagem e semelhança de Deus na nossa criatividade, na nossa flexibilidade, no nosso poder de escolher dentre várias possibilidades qual que a gente quer vivenciar naquele momento. Tem até aí uma sequência, né, Liliane? O doutor, eu não sei se ele é médico, falei doutor, mas eu não sei, o Horácio Frazão, né? Falando no sentido assim de que você pode escolher um futuro melhor para você. Então, eu acho assim, o pulo do gato do pessoal das constelações está sendo exatamente esse, né? De você poder reverenciar o seu ancestral
e pedir a bênção para ele e a permissão. Olha, eu vou fazer diferente, mas vai ser em sua homenagem. Eu sou uma amostra desse sistema, uma amostra que está melhor sucedida, porque as condições atuais estão me permitindo isso, coisa que não foi possível para o meu avô, para minha avó, para o meu bisavô e assim por diante, né? Olha, peço aos consteladores aí para me ajudarem se tiver alguma complementação. Marli, me permite um comentário? Eu estou ouvindo aqui até o comentário da Ioná, né, e também falando um pouco disso que você está falando. Gostei muito da sua explanação, né, que colocou toda essa relação com a memória, com o hábito. E aí eu sempre fico pensando assim, como profissional do desenvolvimento humano, né, eu também trabalho nesse desenvolvimento, né, psicológico, emocional. Eu fico sempre pensando assim, como que dá o salto? Como que a gente faz para transformar essa memória? E aí uma coisa que eu acho que é bem importante para a gente pensar quando a gente quer transmutar, transformar um hábito adquirido, é a habilidade de olhar de fora, que eu acho que todas as práticas antigas, todas as práticas de meditação, todo aquele princípio de poder silenciar e respirar, e todas as práticas começam com isso, né? É você respirar, é você olhar para você, é você ficar no agora. Então, essa habilidade de se descolar do que está acontecendo e olhar de fora é o que permite a gente dar o salto, é o que permite expandir a consciência, né? E isso, todas as práticas complementares, né, e colocando a meditação como uma referência aqui, elas nos ajudam a fazer isso, que é não ficar tão identificado ali, que quando a gente está vivendo algo emocionalmente, você enxerga e vive de quem está dentro da situação, e o olhar de quem está dentro é diferente de quem está olhando de fora. Então, se a gente consegue, estando dentro, olhar de fora, ali a gente tem um ganho de consciência, né? Então, acho que é isso que as terapias tentam fazer, é isso que a constelação tenta fazer, é isso que todas essas práticas estão tentando fazer, é te dar uma oportunidade de olhar para a sua vida de um outro ângulo, né? Olhar para ela de fora. E tudo começa com respiração e silêncio. Todas essas práticas falam disso a princípio, né? Então, eu acho que são esses os caminhos que nos ajudam, sabe? A sair da repetição, a sair da reprodução da memória. A ter um insight, né, Alisson? O insight, Sim. você sendo observador e silenciando, você tem um insight. E aí você realmente muda. Exato. Muda a chave. Vou falar mais sobre isso em junho. Eu estou só dando um gostinho Nossa também Senhora! aqui, que eu quero desenvolver essas ideias mais quando for minha vez, tá? Delícia. Obrigada, Alisson. E aí, Ionato, tudo bem? Você... Tudo ótimo, é isso mesmo. É porque tem muita gente para falar e se ficar. Então eu escuto, falo um pouquinho e escuto. Mas foi isso mesmo, ótimo, obrigada. Marli, agora nós temos mais 9 comentários. Oba! Sim, as escolhas, a doutora Liliane traz as escolhas, que é o livre-arbítrio, estão relacionadas às frequências que emanam do campo? Nossa, Liliane, que pergunta difícil, hein? Porque, na verdade, é uma interação, né? A sua vibração altera o campo ou o campo te altera, né? E essa que é a responsabilidade que a gente tem. Acho que a gente comentou nas reuniões anteriores. Porque, lembrando só daquela coisa bem, bem famosa, né? O bater de asas da borboleta aqui gera um furacão do lado de lá. E esse é o tamanho da nossa responsabilidade, né? A gente interage o tempo todo. E eu me lembro de uma frase que, assim, como católica, apostólica, romana, aristotélica, tomista e tudo mais, eu ouvi a primeira vez com o pessoal da Rosa Cruz, da Lectorium Rosa Cruciano, que é a mais rígida, né? A maior que parece que é mais amorosa. O palestrante disse assim: o Criador cresce com as suas criaturas. E eu, nossa, Deus é inatingível, como é que ele cresce com as suas criaturas? Impossível, isso está tudo errado. Mas né? O campo de ponto zero, ele recebe informação o tempo todo de todos nós,
E ele cresce com isso, e ele gera uma nova informação, porque aquele conjunto gera uma coisa nova, né? O tempo todo. Então, eu acho que essa que é a beleza que gera tudo isso, a interação. É verdade, Marli. Eu fiquei. Você está me ouvindo agora? Sim, Ah, tá. agora Eu aqui. fiquei pensando na colocação que a Aline fez, sabe, das escolhas que ela fez na vida, né? Será que foi o livre-arbítrio ou foi uma coisa que ela foi orientada mesmo, guiada? E eu acho que é resultado disso, né? Que você falou do campo, você falou tão belamente das frequências, né? De acordo com a vibração, existe uma frequência, existe uma forma. Eu fico pensando se não é isso que a gente materializa quando o Alisson fala que a gente saiu de dentro e olhou de fora, que a gente mudou a vibração, mudou a frequência desse campo e conseguiu olhar de um patamar diferente, sabe? Com certeza. Com certeza. Nossa, tudo isso é muito profundo, né? É muito profundo, muito complexo. E, nossa, essa noite vai ter, viu? A noite vai ser pequena. Obrigada, viu, Marli? A gente fica aqui processando, né? Uhum. Marli, agora tá. Alguém falando? Heloísa, posso assim fazer um comentário, né? Eu gosto de lembrar de um cientista, né? Vamos imaginar qualquer coisa, tipo, quem descobriu a lâmpada, por exemplo, né? Se ele não duvida de alguma coisa, para ele poder ir além, né? Vai ficar sempre na mesma lâmpada. Então, o bacana é reconhecer o trabalho de quem já chegou até ali. E eu pego essa lâmpada e começo a ver o que poderia ser diferente para que ela se tornasse não melhor do que o outro, porque o outro ele teve a história até aqui. Mas o que eu pego dele e acrescento, né? Eu acho que aí está o nosso livre-arbítrio, com todo respeito e honra a quem fez o primeiro passo, né? Os passos anteriores. E eu vejo muito por aí. Esse exemplo favorece muito as pessoas no consultório, quando eu falo da liberdade poder ser um tanto diferente, né? Honrando, sendo grato a quem veio antes, mas podendo também acrescentar o seu jeito, na sua autonomia, no seu destino, no livre-arbítrio que a gente escolhe. Uhum. Obrigada, Heloísa. Né? Marli, agora da Ana Angélica. E quando pensamos na coevolução específica de um animal com uma planta? Nossa, Ana Angélica, aí o negócio amplia, porque eles têm que estar na mesma frequência, né? Porque senão não ajusta. É só a gente pensar aí, bactérias fixadoras de nitrogênio. Os insetos que imitam, as flores que imitam a cor, a forma e o movimento da fêmea de um inseto, e ainda tem o cheiro do feromônio para o macho ir lá e fazer a polinização. Nossa, isso é frequência pura, né? É frequência pura. Isso que eu imaginei, né? Mas ficou a dúvida se como que seria a frequência do campo de ambos, né? Não precisa ser um animal, uma planta, mas pode ser qualquer dupla, né? Eu falei aí de animal e planta, mas porque foi o que estudei, né? Uhum. Mas é interessante mesmo pensar nessa complexidade, né? Nessa questão do campo. E a biologia, Ana Angélica, acho que nós somos abençoados, porque o que tem de exemplo lindo de interações é uma coisa maravilhosa. Se o ser humano conseguisse só olhar um pouquinho para a relação entre os animais, a relação a transpessoal seria muito diferente, muito diferente. Porque existe, assim, um respeito absoluto por todas elas, né? O bicho ele só come quando ele tem fome. E tem as trocas de favores aí, né?
ele vai lá, a abelha vai lá, o néctar, mas já levou na patinha o grão de pólen da outra. Então, assim, são interações maravilhosas e tudo com base em frequência. E eu fico torcendo para que a gente tenha logo às mãos os equipamentos para medir essas frequências. O pessoal que trabalha com florais, o pessoal que trabalha com homeopatia, nós que trabalhamos com animais e plantas, o que acontece aí com essas frequências? Eu acho que a gente poderia... eu acho que a gente está, assim, um pulinho para a gente dar o salto quântico em tudo isso. E a Aline me fez pensar nisso, né? Do perfil do biólogo. Que uma vez a gente tinha uma camiseta, né? Com o perfil do biólogo, com tudo que ele é e tal. E a gente sempre vê na universidade, no nosso curso, né? Como as pessoas têm o mesmo perfil, os biólogos as pessoas que resolveram fazer biologia, né? Me parece que não é um livre-arbítrio, não, viu? Pois é. Agrônomo tem todo jeitinho de agrônomo, médico tem todo jeitinho de médico, veterinário idem, né? Todas as profissões, né? Marli, Oi. Marli, eu estou aqui pensando... Oi, Maria. Tudo bom? Oi. Então, estou aqui pensando entre expansão da consciência e memória celular. Como pensar essa adequação? Como olhar para isso? Porque se a gente está preso naquela memória celular, em que momento a gente expande a nossa consciência para mudar o diapasão de energia? Sabe? Eu fiquei pensando isso aqui. Pois é, se você descobrir o botãozinho, você me conta onde tá, viu? Porque eu tô doidinha para achar, para sair apertando o botão de todo mundo na rua, porque a gente precisa alcançar a nossa crítica mínima, não é possível, gente. Precisamos, né? Então, que momento eu saio, eu me libero, eu me sinto livre o suficiente para dizer. Então, eu fiquei pensando no fractal, né? Se eu, partindo do grande Deus, do grande Pai, eu sou uma centelha que vim de lá, mudando um pouco da conversa para esse lado também, vim de lá, e sou um fractal dele, que eu sou uma centelha divina que veio para aqui aprender. Quando o meu fractal já viveu toda aquela experiência que está naquela memória celular, naquele momento, aí eu mudo o meu diapasão? Pode ser, né? Pode ser, tudo é possível. Pode ser. Mas eu acho assim, esse momento especial que a gente está vivendo, ele está nos dando a chance de mudança. Eu estou repetindo aqui o que eu ouvi do Dr. Rubens, e que certamente é o que passa pela cabeça de todos os profissionais que estão aí enxergando de maneira holística tudo isso que está acontecendo, né? É um grande momento de mudança. Sim. É um grande momento de mudança. De tudo, de tudo. Absolutamente tudo. Exatamente. Se a gente não aproveitar esse portal, perdemos o bonde da história. Marli, agora, quando você estava comentando com a Ioná, sobre os campos das constelações e que você falou sobre o patinho feio, a Juliana tinha colocado um comentário aqui que vira a chamada ovelha negra da família. E é verdade, né? É verdade. A Terezinha agradece, foi uma excelente palestra. A Sigrid, ela fala sobre a gaivota de Fernão Capelo. Tem que ir lá no alto, né, Sigrid, para observar. E ter coragem de saltar, né? Ter coragem de fazer o looping. Porque ele não aceitava a mesmice da vida do bando. E ele queria explorar mais, queria sentir e testar as alturas, a velocidade. Muitas vezes ele se esborrachava, mas era esse diferente no bando que queria desafiar e ir além, né?
outras descobertas. É muito lindo o livro e o filme, então, maravilhoso. Para quem já assistiu, maravilhoso. Agora, mais um comentário do Dr. José Carlos. Newton Bonder diz que sem transgressão não há evolução, mas há transgressões curativas e as adoecedoras, assim como a subserviência em a alma imortal, a alma imoral. Deixa eu ver quem mais. Que a gente consiga fazer essas transgressões positivas. Curativas. E curativas. Isso. A Ive também faz um comentário. Todos os dias olho para os meus gatinhos aqui em casa e digo para o meu marido, que é biólogo, aliás, que fico maravilhada em pensar como diversos processos importantes. Eu não consigo ler aqui, Marli. Ive, você quer comentar? Ela fala... A Ive está aqui com a gente? Ela está, só microfone desligado, né? Tô aqui sim, é que o meu teclado está com problema. Eu não sei se ele saiu direito. Tá me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Eu só me lembrei, você falando, né, maravilhada das plantinhas, né, e dizendo como, né, se repete esse padrão. Meu marido é biólogo e ele sempre me explica muitas questões, eu sempre faço muitas perguntas para ele, eu sou muito curiosa. E eu acho incrível que mesmo tendo muitas explicações racionais, pertinentes, relevantes, todos os dias eu olho para os gatinhos e fico maravilhada, pensando como assim, uma infinidade de processos, funções, dinâmicas, conjunturas resultaram nessa criaturinha com esses olhos, com essas cores, que se move do jeito que eles se movem. E eu sinto que existe um mistério, né, profundo e muito gostoso. Eu sou muito fã de mistérios não solucionados. Eu acho uma delícia a gente mergulhar nos mistérios sem ter que ficar aguardando as respostas, né? Principalmente respostas definitivas. E eu sinto todos os dias, em algum momento do dia, eu olho nos olhos deles e eu sinto esse diálogo, sabe? Com o universo, esse mistério incrível, como de todas as possibilidades de vida se criou esse animal tão particular, né? Com todas as suas características. E eu gosto muito de pensar, sentir essa beleza, né? Apesar de todas, né? Ou, enfim, além de todas as explicações formais, né? Era mais ou menos isso. Tudo isso, né? Tudo isso, Ive. Obrigada. A vida é algo improvável, né? É só a gente ler as ideias do Lovelock com a sua teoria de Gaia, que a gente vai ver a vida aqui no planeta é a coisa mais improvável de ocorrer. E ocorre. Marli, a doutora Liliane faz menção futuros possíveis e infinitas possibilidades, que você citou do doutor Horácio Frazão, isso. A Vera Zago faz o comentário: eu acredito que nós recebemos as memórias e também deixamos memórias no campo. Com certeza. Essa é a assinatura eletromagnética inconfundível de cada ser humano que passa por aqui. Obrigada, Vera. Quer falar alguma coisinha para nós? Não, só na minha hora. Ah, meu Deus do céu, você é pouquinho, né? A Vera é uma farmacêutica e tanto, trabalha aí com o pessoal do Biofal aqui em Uberlândia, trabalha com florais, olha, florais da Califórnia, florais de Gabriel, florais de um monte de coisa. Ô, Vera Pão Dura! Pois é.
Na minha hora eu vou falar algumas coisas que às vezes vai reforçar algumas coisas desses campos, né? Vai também abrir alguma consciência desse mundo florido que nós temos, maravilhoso, desses outros campos de lidar diretamente com a saúde. Vocês, biólogos, lidam com a vida e a gente usa os campos para mudar a saúde integral das pessoas. Porque a nossa medicina antiga, ortodoxa, ela está num paredão imenso. E agora é a nossa hora, é o que você falou, Marli. É agora que é a nossa hora de fazer a virada da chave. Depois a gente fala mais. Eu lembro, você falou a virada da chave, eu me lembro assim, lá no laboratório de química, lá no início da graduação, a gente sempre fazia um experimento de titulação. Então, tem lá a coluna de titulação e aí a gente vai gotejando, gotinha por gotinha, do reagente até virar o pH. E a virada é assim, instantânea. É uma gotinha. É meia gota, às vezes, porque uma gota passa. E isso, Vera, às vezes é meia gota. A massa crítica mínima, né? Eu falo assim, nossa, se uma pessoa mudar, ela virou o pH, né? E assim, eu preciso mudar, porque vai que seja eu, né? Somos todos nós, mano. Não, então, se cada um pensar, vai que seja eu, melhor vai ser eu, a gente cria a massa crítica mais depressa, um pouco. Pois é. Verdade. Foi linda a sua palestra, muito obrigada. Obrigada, Vera. Marli, a Graça comenta aqui, gratidão, tudo complexo e instigante. Uau. A Ângela, gratidão, muitos conteúdos enriquecedores, vou me despedir agora. A Ana Angélica agradece. A Denise Bicudo, obrigada a todos por também enriquecerem este encontro, e em especial a Marli e Persília que nos proporcionaram esse maravilhoso campo. Obrigada, Denise. Mais um comentário, Juvenal. Essa grande mudança que você disse teria muito a ver com a passagem que estamos da era de peixes para a era de aquário? Nossa, aí a conversa amplia, né, Juvenal? Mas eu acredito que sim, porque tem que abrir essa consciência, né? E o aquário é assim, tá transbordando. Quero mais espaço. É a era da mudança mesmo, né? E para falar disso, a gente poderia fazer uma rodona aí, né? Uma rodona. Quem sabe esse campo se amplia, a gente não para a conversa por aqui, hein? Vamos seguindo, né, Marli? Um tantão de gente, como diz você, um tanto de seniors por aqui. Não, e assim, as nossas noites de terça, eu fico assim contando, sai de terça e falo, nossa, quando chega a outra, mas aí a ansiedade é tanta que quando chega na segunda, eu falo assim para o meu marido, eu queria que hoje fosse quarta, porque já teria acontecido. A vontade que aconteça é tão grande que eu já quero sair pulando o caminho, né? Mas olha, assim, gratidão a todos, porque a gente passou aqui 6h30 que a gente começou, né? 1h30 numa conversa que a gente rodaria à noite, né? Se a gente pudesse, faria aquela fogueira, como a gente já fez lá no Aconchego, assando batata doce, banana, chuchu, cenoura. Nossa, que delícia, né? Mas a nossa roda aqui, ela tem um fogo interno, eu espero que a gente mantenha esse fogo aceso, porque são muitas coisas boas. E aquilo que eu falei, né? Eu achei que fosse só meia dúzia de fósforos acesos, né? E a gente formou uma ilhota, uma cidadela de luz, né? Estou vendo aqui a Regina, ela foi minha aluna também. Nossa, Regina, que saudades. Tantas sementes contadas, tantas planilhas montadas, né? E tanta coisa que a gente faz
nos bastidores e que fazem parte dessa beleza toda, né? Acordando. Estamos acordando. Que bom. Isso, Marli, aqui agora já as pessoas despedindo, agradecendo, dizendo de o tanto esclarecedora que foi a palestra, muita gente também se despedindo no grupo, lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou olhar daqui a pouco, estou doidinha, que está apitando. Isso! Agora eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta, que foram só o boa noite e a despedida de cada um. E eu agradeço imensamente cada um que esteve aqui conosco, que ainda está, né? Todos que já saíram, e foi maravilhoso. Eu fico sempre em dúvida se eu trouxe os temas corretos para a gente conversar, mas eu acho que a coisa é tão ampla, que qualquer linha que a gente traga, tendo esse olhar, ela acaba enriquecendo a nossa conversa, né? Gratidão imensa, imensa mesmo. Que todos tenham uma noite maravilhosa, que possam sonhar com realizações para que isso seja plasmado aqui na Terra. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo, garotas. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Tudo de bom. Beijos, beijos. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Marli e Persília. Eu que agradeço, Zigrid. Obrigada, Vera. Obrigada, Liliane. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Solange. Obrigada. Beijo. Persília, segura aí um pouquinho antes de você sair. Deixa eu só ver. Stop record.